Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a essa videoaula. Meu nome é Bruno e eu sou o professor de matemática de vocês. Bom, nessa videoaula eu trouxe um assunto bastante importante aí para a aprendizagem de vocês, que são o conjunto dos números inteiros. Isso aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje nessa aula sobre os números inteiros. Para isso, eu gostaria de responder algumas perguntas que eu acho importante para vocês assimilarem um pouco melhor esse conteúdo. Então, quem são os números inteiros? Vocês têm ideia de quem sejam esses números? Quando eles surgiram? Por que surgiram? Onde mais a gente pode aplicar esses números além da aplicabilidade inicial? E quais operações matemáticas a gente pode fazer com esses números. Então, para isso, para a gente responder essas perguntinhas, eu vou começar com uma breve revisão sobre aí o precessor dos números inteiros, né? O conjunto dos números naturais. Eles foram criados um pouco antes dos números inteiros. Então, vamos entender por que a gente teve essa necessidade de criar os números naturais. Vamos relembrar o que eles fazem, quem são, para aí sim a gente entender com mais clareza quem são os números inteiros. Então, os números naturais eles são representados pela letra N e eles surgiram principalmente pela necessidade da contagem. Isso mesmo, pessoal. Então, há muito, muito tempo atrás, imaginem vocês aí que tinha lá um agricultor, um pecuarista, né, ou um simples produtor rural que tinha ali um rebanho de ovelhas, né? E esse cara, né, infelizmente, não existia naquela época os conjuntos numéricos como a gente conhece hoje, né? A gente não conseguia representar os números através de símbolos, as quantidades através de símbolos numéricos, como a gente faz hoje. Então, como é que ele fazia para fazer a contagem do seu rebanho? Ele levava lá um saquinho de pedras, ia até o pasto e ele ia lá e para cada, vamos imaginar que ele criava ovelhas, né? Para cada ovelha, ele colocava uma pedrinha dentro do saco. Então, se ele tivesse 5 ovelhas, ele ia embora para casa dele no fim do dia com um saquinho com 5 pedrinhas. Perfeito. Chegando aí no dia seguinte para o trabalho, para juntar o seu rebanho, como é que ele fazia para ter certeza que ele continuava com o mesmo rebanho? Ele tirava as pedrinhas do saco e comparava com os seus animais. Então, se ele tivesse mais pedras do que animais, que, epa, peraí, deu alguma coisa de errado. Quer dizer que uma das ovelhas ela foi obstruída, ele assumiu, né? Foi extraviada, infelizmente. Então, esse era, lá nos primórdios, era assim que o pessoal costumava contar as suas coisas, comparando aí com pedras, por exemplo. Mas, claro, como a gente sempre tem esse costume, essa mania nossa de sempre melhorar, aprimorar, evoluir com o tempo, a gente criou um sistema numérico para representar essas quantidades, e o primeiro conjunto criado foi o conjunto dos números naturais. Então, principal objetivo deles era suprir essa necessidade da contagem. Então, quem são os números naturais? Todos os números do zero até o infinito, contáveis de 1 a 1. Então, se você precisar de uma definição para números naturais, essa definição eu acredito que sirva. Então, você vai começar do zero, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu estou fazendo aqui? Contando. Então, esse conjunto é ótimo para contagem. Começa no zero, vai até o infinito de 1 em 1. E, claro, eles podem ser representados também através de uma reta numérica. Aqui embaixo, a gente tem uma reta numérica que está, no caso, representando aqui um subconjunto dos números naturais. Então, os números naturais são todos os números contáveis de 1 a 1, do zero ao infinito. Se vocês perceberem, na nossa reta numérica, a gente tem algumas lacunas. Então, do zero a gente vai para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 6. Então, aqui dá para a gente dizer que a gente tem um subconjunto desse conjunto maior, que são os naturais. Que subconjunto é esse, pessoal? Subconjunto dos números pares, exatamente. E quem seriam os números faltantes aqui? Os números ímpares. Então, eu posso dizer que aqui nessa reta numérica a gente tem representado o subconjunto dos números pares. Bom, esse conjunto ele serviu para a gente durante muito tempo, né? O conjunto dos números naturais. Porém, chegou num determinado momento, lá no início do Renascimento, com expansão comercial, ou seja, quando as atividades comerciais elas estavam bastante intensificadas, né? Ou seja, quando os comerciantes eles vendiam e compravam muitos produtos, quando essa atividade estava aquecida no mercado, que eles se sentiram na necessidade de representar
tanto o seu lucro quanto o seu prejuízo. Ou seja, quando eles ganhavam dinheiro com a venda desses produtos e quando eles também perdiam. Por algum motivo, o seu negócio estava dando prejuízo, ele estava perdendo dinheiro. Como é que ele representava essa perda de dinheiro, ou esse empréstimo de dinheiro, de repente, né? Se a gente só tinha números positivos, só tinha números de zero até o infinito, ou seja, todos positivos. Como é que eu represento uma perda de alguma coisa? Daí surgiu a necessidade da criação desse novo conjunto, que são os conjuntos dos inteiros. E a gente representa eles não é pela letra I de inteiro, hein? Cuidado, é pela letra Z. Exatamente, letra Z. Então aqui a gente tem o conjunto dos números inteiros, aqui abre chave. Vejam que eu tenho reticências tanto no fim quanto no início. Ou seja, esse conjunto ele vai desde o menos infinito até o mais infinito, sempre de um em um. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí, chegou nesse ponto, zero. Aí a gente espelha tudo aquilo que tinha desse lado de cá, ó, só que agora positivo, certo? Então, percebam que como é um lado é espelho do outro, eles estão invertidos, correto? Então, quanto maior for o meu número, quanto mais distante do zero meu número tiver à esquerda, quanto mais negativo for esse número, menor ele vai ser. Ao contrário do que acontece do outro lado da reta, certo? Quanto maior for o meu número, maior ele vai ser. Então, isso é verdade. Quanto maior o número, maior ele vai ser. Aqui não. Quanto maior o número, menor ele vai representar, menos ele representa. E assim como os números naturais, a gente também consegue representar os números inteiros através de uma reta numérica. Como que a gente faz isso? Da mesma forma. Então, aqui, ó, do zero para a direita, a gente tem o nosso conjunto dos números naturais, que já era conhecido nosso, e agora à esquerda, quem que a gente incrementou aqui? Quem que a gente implementou? Os inteiros, né? Aliás, o que faltava para a gente ter os inteiros, porque os inteiros, eles não são só a parte negativa, pessoal, eles são a parte negativa somada à parte positiva. Então, pegando aquele gancho lá do subconjunto dos números pares, que a gente viu no slide anterior, aqui dá para a gente dizer o seguinte, que os números naturais, eles são um subconjunto dos números inteiros, ou seja, os naturais, que são essa parte aqui, ó, somente a parte positiva, ela faz parte de um conjunto maior, que são os números inteiros. Quem são os inteiros? A parte positiva mais a parte negativa. Beleza? Muito bem. E aonde mais a gente pode aplicar o conjunto dos números inteiros? Porque você pode estar se perguntando, caramba, criaram todo esse conjunto aí, um conjunto totalmente novo, só para representar a perda de alguma coisa? Mas aonde mais eu posso usar isso hoje em dia? Então aqui eu trouxe algumas aplicações para vocês terem uma ideia. Então, temperatura, a gente pode representar a temperatura, aliás, pode não, a gente precisa representar a temperatura através dos números inteiros, porque a gente tem temperatura abaixo de zero. Quando isso acontece, o que a gente tem? Temperatura negativa. Os números naturais não são capazes de ajudar a gente nesse sentido, então a gente precisa da ajuda de quem? Dos números inteiros. Então aqui é um exemplo de um termômetro marcando menos 2 graus. Aqui a gente tem o extrato bancário, que né, foi um dos principais motivos da criação desses números. Então, qual que é seu saldo em conta? Esse cara tá complicado aqui para ele, ó, tá menos R$ 187, ou seja, ele está devendo R$ 187. Onde mais que a gente pode usar? Na aplicação de altitudes. O que seria uma altitude negativa? Então, por convenção, a gente fala que a altitude é zero no nível do mar. Então, quando você estiver ali no nível do mar, a sua altitude vai ser zero. Tudo que estiver abaixo disso é negativo. A gente considera a altitude negativa. Então, por exemplo, qual a profundidade que você está? 100 metros abaixo do nível do mar? Menos 100. Como o exemplo aqui dessa figurinha, ó. E se você tiver um vale também, ó, tá vendo? Uma depressão aqui, ó, você tem uma depressão no ponto B. Qual que é a altitude aqui? Então, se a gente partir do princípio que o nível do mar é zero, a gente vai ter que nesse ponto aqui, ó, olhando pelo gráfico, a gente tem uma altitude de menos 100 metros. Quer dizer o quê? Que a gente está 100 metros abaixo do nível do mar. Seguindo esse mesmo raciocínio, né, analogamente a isso, a gente tem aqui que a gente pode utilizar também para definir sentido. Então, imagine esse ônibus aqui, ó, ele está indo de São Paulo até Rio de Janeiro, passando por Resende. Então, o sentido da esquerda para a direita, ele é positivo. Se esse ônibus, de repente, mudasse o sentido e pegasse a esquerda, aí a gente poderia estar representando as distâncias percorridas com um sinal de negativo na frente. Quer dizer o quê?
que ele está indo para um outro sentido. A direção continua a mesma, a direção, né, é horizontal, porém o sentido é o sentido oposto. Então, a gente consegue utilizar para essas coisas e mais coisas também. Mas vamos parar por aqui por enquanto. Muito bem, pessoal, agora vamos tentar responder a nossa última pergunta. Que operação matemática a gente consegue fazer com esses números aí, com os números inteiros? Todas as operações a gente consegue fazer. Todas. Então, a gente consegue fazer potenciação, soma, adição, subtração, divisão, tudo que vocês imaginarem que tem lá em matemática, a gente pode usar esses números. Mas a gente vai se ater aqui, nessa aula, apenas às 4 operações básicas, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos começar com a adição e com a subtração, e depois a gente vai para as duas últimas. Muito bem, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, vamos prestar atenção que pode ser um pouquinho complicado se for a primeira vez que vocês estão tendo contato com esse tipo de cálculo, de conta. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho 2 mais 5. Bem simples, porque os meus dois números aqui que estão sendo somados, eles são positivos. Então, sem segredo, né? Uma soma comum é uma soma de números naturais aqui. Então, 2 mais 5, 7. Perfeito. 2 mais menos 5. Pô, professor, por que você colocou o menos 5 entre parênteses? Para vocês não confundirem o sinal do número, quer dizer que esse número 5 ele é negativo, com o sinal da operação. Então, a gente está fazendo uma operação de soma, de adição, e aqui a gente tem um número positivo, que é o 2, somando com um número negativo, que é o 5. Então, por que deu menos 3 ali? Então, vamos imaginar o seguinte, sempre pensa ali numa conta bancária, isso ajuda muito. Então, pensa o seguinte, você tem R$ 2 na sua conta, e aí você foi lá e sacou, você retirou 5. Você tinha 5 para tirar? Não, mas o banco te empresta. Então, como é que fica isso? Você vai usar os 2 que você já tinha e vai emprestar quantos do banco? 3. Para cada unidade positiva que você tiver de um número, você anula uma negativa, certo? Então, eu tinha 2 unidades positivas, anulei 2 negativas, certo? Mas eu tinha 5 negativas, então ainda sobraram 3. Então, 2 mais menos 5 vai dar menos 3. É um pouquinho confuso, mas aqui embaixo a gente vai ter umas regrinhas que vão ajudar vocês depois. Agora vamos inverter. Eu tenho menos 2 mais 5. Deu 3 agora, não deu menos 3, deu 3. Por quê? Mesmo raciocínio. Imagina que você tinha menos R$ 2 na sua conta. Você foi lá e colocou uma notinha de 5 no banco. Né? Você pagou os R$ 2 que você devia e ainda sobraram 3. Por isso que o 3 é positivo aqui. Ó. E agora vamos para o último caso, onde os dois números são negativos. Então, eu tenho menos 2 mais menos 5. Vamos usar a mesma lógica. Você estava devendo 2 para o banco, você foi lá e pediu emprestado mais 5. Então, já estava devendo 2, agora retirou 5, menos 5. Quanto que você está devendo? O que você tinha, o que você já estava devendo, mais os 5 que você pegou emprestado agora. Então, menos 7. Menos 2, menos 5, menos 7. Então, se a gente prestar atenção, essas continhas elas respeitam algumas regras. Basicamente duas. Então, vamos lá. Ó. Se os números forem de mesmo sinal, aqui não importa se é positivo ou se é negativo. Se os dois números tiverem o mesmo sinal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar esses números e vai conservar o sinal, a gente vai levar o sinal junto. Foi o que aconteceu aqui, ó, no primeiro exemplo. O 2 e o 5 são positivos. O que a gente faz? Primeira regrinha, ó, soma, vai dar 7 e carrega o sinal junto. Se esse número é positivo e o 5 também é positivo, o 7 só pode ser positivo. E agora é o mesmo caso do nosso último exemplo. Ó, vamos ver ele aqui. Ó. Esse número é negativo e esse também. O que a regrinha fala para a gente? Tem o mesmo sinal? Tem. É negativo e é negativo. Se tiver o mesmo sinal, a gente soma. Então, 5 mais 2, 7. E carrega o sinal junto. O sinal era negativo, então vai ficar menos 7. E a segunda regrinha é quando eles são diferentes. Se os números forem diferentes, a gente vai fazer uma subtração, apesar da operação ser de soma, e vai carregar o sinal de quem? Do maior número. Foi o que aconteceu no exemplo, no segundo e no terceiro exemplo. Ó. O 2 é positivo e o 5 é negativo. Então, os números são diferentes? São. O que eu faço? Subtraio eles, então 5 menos 2 dá 3, e carrego o sinal do número maior. Quem que é maior, 5 ou 2? 5. O sinal dele é negativo? É, então vai ficar menos 3.
E aqui embaixo, mesma coisa. O 2 é negativo e o 5 é positivo. São sinais diferentes? São. Então, o que a gente faz? Subtrai e carrega o sinal do maior. Então, 5 menos 2 dá 3. Quem que é maior, 5 ou 2? 5. 5 é positivo? Então, o 3 também vai ser positivo. Beleza? É um pouquinho complicado, mas com essas regrinhas aqui, acredito que vocês vão estar bem amparados aí. Vamos para a subtração agora. Vamos lá. Primeira subtração, 5 menos 2. Então, o 5 é positivo, o 2 também é uma subtração comum, sem segredo, subtração de números naturais. 5 menos 2, 3. Vamos para o segundo exemplo, 5 menos 2. De novo, professor, por que está usando parênteses aqui? Para vocês não confundirem o menos do número com o menos da operação. Então, aqui é o sinal da subtração e aqui eu estou dizendo que o 2 é negativo. Então, 5 menos 2. E aqui, pessoal, tem uma regrinha muito importante que vocês não podem esquecer. Sempre que vocês tiverem um sinal de menos antes do parênteses, esse sinal aqui, ó, ele muda o sinal de dentro do parênteses. Então, se aqui dentro é menos, vai ficar mais. Por isso que 5 menos 2 virou 5 mais 2. Beleza? Então, guardem isso. Sempre que tiver o sinal de subtração antes do parênteses, ele vai trocar o sinal de dentro do parênteses. Então, por isso que aqui ficou positivo. Então, 5 menos 2 é a mesma coisa que 5 mais 2. Esse menos com menos dá esse mais aqui, ó. 5 mais 2, 7. E aqui, menos 2, menos 5. Aqui cai naquele caso da adição, lembra? É como se fosse uma adição de dois números negativos. O que a gente faz quando os números têm o mesmo sinal? A gente soma e conserva o sinal. Pensa na conta bancária de novo. Estava devendo 2, fui lá e saquei 5. Como é que eu represento o saque? Retirada de dinheiro, sinal de menos. Então, menos, eu já estava negativo no banco, estava devendo 2. Fui lá e tirei 5, fiquei devendo 7. 5 mais 2. Aqui embaixo, mesma coisa do exemplo 2. Ó. Menos com menos dá mais. Então, eu tenho menos 2, menos 5. Então, vou repetir aqui. Ó. Menos 2, menos com menos vai dar mais 5. Então, menos 2 mais 5, 3. A gente cai naquela regrinha da adição, lembra? Adição de números diferentes? Como é que a gente faz? O que a regrinha falava? Se os sinais são diferentes, a gente subtrai e carrega o sinal do maior. 5 menos 2, 3. Quem é maior, 5 ou 2? O 5. 5 é positivo, então fica somente 3. E agora, para a gente finalizar, multiplicação e divisão. Então, aqui eu coloquei 4 exemplos de cada para a gente e uma tabelinha que vai ajudar muito a gente a entender esses sinais. E também coloquei a regrinha escrita aqui embaixo referente a essas duas tabelinhas. Então, vamos lá, para o primeiro exemplo. 2 vezes 5. Sem segredo, 2 é positivo, 5 também. Então, é uma multiplicação de números naturais. Então, 2 vezes 5, 10. Perfeito. E se eu tiver um sinal de menos? E agora? O que eu faço? 2 vezes menos 5, deu menos 10. E se o primeiro for negativo? Menos 2 vezes 5, vai dar menos 10 também. E se os dois forem negativos? Menos 2 vezes menos 10. Ixi, deu 10 positivo. Então, qual que é a regrinha disso, pessoal? Vamos lá, pelos exemplos aqui de cima, ó, a gente chega à seguinte conclusão. Negativo vezes negativo dá positivo. Negativo vezes positivo dá negativo. Se eu inverter, positivo vezes negativo também dá negativo. E positivo vezes positivo, positivo. Da mesma forma que a gente fez a multiplicação, essas regrinhas aqui, ó, elas servem para divisão. É a mesma coisa. A única coisa que muda é a operação. Então, ao invés de eu multiplicar, eu divido, certo? Então, o que a regrinha diz para a gente, tanto para multiplicação quanto para divisão? Se os sinais forem iguais, não importa que se o sinal é positivo ou se ele é negativo. O resultado tem que ser obrigatoriamente sempre positivo. Então, foi o que aconteceu aqui, ó, no primeiro exemplo, ó, 10 dividido por 5, o 10 é positivo e o 5 também. Então, tem o mesmo sinal? Tem. Resultado positivo. Aqui embaixo, menos 10 dividido por menos 5. O 10 é negativo e o 5 também. Mesmo sinal? Beleza. Então, o resultado tem que ser positivo. Se os sinais forem iguais, o resultado tem que ser positivo. Se os sinais forem diferentes, que é o que está aqui no meio, ó, e aqui também, ó, a regrinha é a mesma tanto para multiplicação quanto para divisão. Se os sinais forem diferentes, o resultado tem que ser o quê?
negativo. Por isso, 2 vezes menos 5 deu 10, e menos 2 vezes 5 também deu menos 10. Por quê? 2 vezes 5 dá 10. Só que como um dos dois é negativo, no primeiro exemplo o 5 é negativo, e no segundo exemplo o 2 é negativo, a gente tem que carregar um sinal de negativo junto. Então, a segunda regrinha aqui escrita, ó, se os sinais forem diferentes, o resultado é sempre negativo. Fechou? Pessoal, espero ter ajudado vocês e até a próxima.